É. Ô, Ana, E aí está falando de países, né, civilizados. hoje dizem super desenvolvidos, né? uma coisa que eu quero colocar também, e que faz parte aqui de uma crônica que o Valstir fez, ele fala uma coisa que é muito interessante, que os pais deveriam se unir, mas com medo de represálias sobre os filhos, tentam botar panos quentes. Então, isso acontece muito. Aquela coisa, o medo da denúncia, Exatamente. reclamar. Porque depois ele fica Aquele pensando, poxa, mas meu filho vai estigmatizado, depois né? conviver lá todo dia, eu não vou aquela poder estar lá professora. todo dia, né? Ou então, se for para outra escola, Então, esse problema pode aparecer lá na outra escola e alguém falar. eu acredito que o que a gente está fazendo aqui é levantar a voz por esses pais que têm medo dessa represália. Eu acho que a gente precisa mostrar a necessidade. Eu tenho a compreensão da questão financeira, volto a falar, Claro. em muitas matérias que eu lidei nessa casa, eu sei que as coisas custam dinheiro, né? Mas eu penso que o melhor dinheiro investido é em duas áreas, é educação e saúde. Quando você pode juntar essas duas, eu fico pensando assim, Ana, quantos desses tratamentos que o Estado vai economizar dinheiro lá na frente também, detectando a doença na criança, A prevenção é muito tratando, mais barata, a gente não tem orientando, essa né? cultura. Então, se você fizer isso, porque o que a gente tem hoje na nossa sociedade são muitos idosos que essas doenças ficaram por muito tempo sem tratamento, chega na velhice, aquilo acumula e causa um gasto em saúde muito grande para o Estado. É Né? verdade. Olha que interessante, só para a gente ver, quando a gente fala de omissão ou até de justificativas, né? O Ministério da Educação, a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre isso, né? E o Ministério da Educação afirmou por e-mail ao jornal Folha de São Paulo que, apesar de não haver orientação oficial sobre como agir no caso de alunos com doenças crônicas, as escolas devem compartilhar responsabilidades com os pais. Abre aspas, eu não sei quem foi que falou isso. O que deve existir é bom senso e as adequações que atendam às necessidades do educando, mas seria essencial a participação do Ministério da Educação, né? Não só dizendo que é preciso de bom senso, que não sei o quê, mas tendo uma atuação efetiva para pedir para as escolas, já que é o Ministério da Educação que dá o aval a essas escolas, para abertura de novas escolas em todo o país, podia, de certa forma, criar critérios exatamente para ajudar a formalização de políticas como essa de atendimento a doentes crônicos, né? Eu não estou criticando o Ministério da Educação, só estou dando um conselho. O que eles estão falando aí, o que essa pessoa disse, é um pouco o que eu falei. Eu acho que, e a doutora Ione disse que o Brasil não está numa situação tão ruim. Eu acho que... Estou falando em termos de diabetes, Não, hein? mas sim, Estou graças falando... a essa questão... mas se a gente pegar outras doenças, né, doutora Tânia, acho que no Mas final o relacionamento a gente no Brasil, chega com a mesma eu realidade. acho que no Brasil o relacionamento ele vai bem. Eu acho que essa harmonia entre as pessoas, o brasileiro tem um pouco disso mesmo, de ver a necessidade alheia e se condoer com aquela necessidade alheia. Nós somos mais solidários. O que né? não pode é deixar só nesse campo, né? A gente tem que ter algo, um instrumento de política pública que dê a garantia da saúde, da integridade física, como disse a Ana, para aquela criança. Olha só, tem um exemplo aqui. Mãe de 2 diabéticos, vou falar o nome, não sei se é nome fictício. Patrícia Lopes, de 32 anos, já ficou a tarde toda na escola de um deles. Mateus, 6 anos, para lhe dar lanche e insulina. Ela diz ter tentado matriculá-lo em 2 escolas públicas que negaram ter vagas. Foi a uma particular que alegou não ter estrutura e numa outra encontrou Mateus desmaiado com hipoglicemia. As pessoas achavam que ele estava dormindo, disse a mãe.